Dizem que, se acontecer uma catástrofe nuclear na Terra, só restarão as baratas. Felizmente, a humanidade ainda não teve que testar essa teoria. No entanto, outro fato surpreendente sobre a resistência das baratas já foi comprovado há muito tempo. As baratas realmente podem viver sem cabeça por semanas. Essa característica assustadora enlouquece quem tem fobia de insetos, mas os cientistas ficam simplesmente fascinados com isso. Baratas não possuem pressão sanguínea como os humanos. Esses seres têm um sistema circulatório aberto, no qual a pressão é muito menor. Após perder a cabeça, o sangue da barata coagula no corte, evitando perda significativa de sangue. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, elas respiram pelos espiráculos, pequenos orifícios em diferentes partes do corpo. Elas direcionam o ar diretamente para os tecidos através das traqueias, e esse processo não é controlado pelo cérebro. Esses insetos também não precisam transportar oxigênio pelo sangue. Mas afinal, como a barata vai sobreviver sem boca? Será que ela não quer comer? Aqui é simples. As baratas são poiquilotérmicas, ou seja, criaturas de sangue frio. Elas precisam de muito menos comida do que, por exemplo, os humanos. Por isso, se o inseto não ficar doente ou não for comido por um predador, ele pode viver tranquilamente por várias semanas. E por fim, o que costumam considerar principal na cabeça, o cérebro. Sem ele, o corpo da barata também ainda pode funcionar, realizando funções simples e reflexos. Tudo se resume aos gânglios, aglomerados de tecido nervoso distribuídos em cada segmento do corpo e capazes de desempenhar funções nervosas básicas. Essas características permitem que o inseto sobreviva mesmo sem a cabeça. Pode parecer que, após tudo isso, as baratas deveriam estar no livro dos monstros, mas isso não seria totalmente justo com elas. A reputação de criatura nojenta, um ser repulsivo que se alimenta de lixo, não teme radiação e é capaz de sobreviver em quaisquer condições, não passa de um mito. Menos de 1% das 4.800 espécies de baratas conhecidas por nós podem causar problemas às pessoas, mas ao ver uma baratinha, poucos estão dispostos a mudar sua opinião sobre os outros 99%. Há quase tantas espécies de baratas na Terra quanto de mamíferos. Convenhamos, não é muito justo descartar todas as baratas só por causa da antipatia por 30 de suas espécies. As baratas habitam todos os continentes, exceto a Antártida e a maioria das zonas climáticas, desde florestas tropicais até desertos. Nos trópicos e baixas altitudes, onde a temperatura é sempre alta, há grande diversidade de espécies de baratas. Algumas delas conseguem viver em condições ainda mais extremas. Por exemplo, uma das espécies vive apenas no Monte Everest, a uma altitude de mais de 5.000 metros acima do nível do mar. A menor das espécies conhecidas, o mirmecófilo texano da América do Norte, escolheu como moradia os ninhos de formigas cortadeiras. Com apenas alguns milímetros, ele parece minúsculo até mesmo comparado a seus anfitriões. Ao contrário dele, a enorme barata, Megaloblata, pode se orgulhar de uma envergadura incrível, mais de 18 centímetros. Uma espécie ainda maior é a barata gigante rinoceronte, que vive na Austrália. O comprimento do corpo dessa barata sem asas chega a 8 centímetros e o peso ultrapassa 30 gramas. Pode parecer perigoso, mas ele não se importa com as pessoas. Se alimenta apenas de casca e folhas caídas. Existem esses belos exemplares aqui, baratas xadrez. Baratas de duas caudas possuem duas protuberâncias traseiras chamadas cercos. Existe esse pirata com um padrão em forma de caveira, a barata cabeça de morto, também conhecida como Blaberus ou cubana. Há também a barata da floresta, que come folhas. E este é um carrinho. Não é difícil adivinhar que os insetos dessa espécie receberam seu nome por causa dos faróis no pronoto. E este é a barata asiática. É justamente ele que é considerado o ancestral da famosa barata alemã, também conhecida como barata ruiva ou barata doméstica. Na verdade, nas casas russas se adaptaram dois tipos de baratas, as ruivas e as pretas. Há também baratas americanas e de móveis, mas ainda são menos comuns que as outras. As baratas ruivas se tornaram nossas vizinhas desde meados do século XVIII.
Elas vieram com as caravanas do exército russo na Guerra dos 7 Anos, por isso foram apelidadas de prussianas. Curiosamente, na Prússia são chamadas de russas e na França de suábias. As baratas ruivas, como se descobriu, são insetos muito sociais e vivem em colônias bastante grandes. Se você viu um deles em casa, provavelmente há outros 700 escondidos por perto. As baratas pretas são nossos vizinhos de longa data, vivem conosco há muito tempo. Sentem-se muito bem em casas de campo e porões, mas os invernos frios são uma provação difícil para eles, e o clima da região central da Rússia é fatal para eles. O amor pelo estilo de vida rural e a concorrência com as baratas alemãs menos exigentes afetaram o tamanho da população. Além disso, há a urbanização com prédios de concreto. Dá até para colocá-los no livro vermelho das espécies ameaçadas. Sim, já existem propostas desse tipo. Curiosamente, os cupins também são baratas, mas até 2018 não se pensava assim. Antes disso, os cupins eram classificados na ordem cupins. E em 2018, a comunidade entomológica dos Estados Unidos reclassificou a ordem dos cupins como subordem e os colocou sob a subordem das baratas, ao invés de criar uma nova família. Muitas espécies de baratas desempenham papéis ecológicos semelhantes. Elas consomem materiais orgânicos em decomposição, produzindo nutrientes para outros organismos. Para muitas espécies de seres vivos, incluindo algumas pessoas, as baratas são um petisco apetitoso. O teor de proteína nelas é 3 vezes maior do que no frango. Se você quiser experimentar essa iguaria, seja bem-vindo ao Sudeste Asiático ou à América do Sul para novas experiências de sabor. Por isso, é natural que várias espécies de baratas tenham desenvolvido formas engenhosas de camuflagem para evitar serem comidas. As baratas banana escolheram um disfarce verde bem simples, que as ajuda a se misturar com o ambiente ao redor. As baratas do gênero Parisferus, para se protegerem, se enrolam em uma bola como os tatus bola. Os representantes do gênero Prosoplecta imitam joaninhas e, por isso, têm a mesma coloração vermelha e preta chamativa. Para obter o formato arredondado da joaninha, essa barata enrola as asas traseiras ao redor do corpo, como um guarda-chuva. Algumas espécies, como as baratas besouro, podem liberar um jato de líquido para se proteger. Já se você incomodar a barata sibilante de Madagascar, ela emite um som assustador, avisando que não é uma boa ideia mexer com ela. Com tanta experiência em sobrevivência, as baratas aprenderam a se reproduzir de várias formas. No que diz respeito à diversidade reprodutiva, esse grupo praticamente não tem igual entre outros insetos. Algumas espécies apresentam reprodução chamada partenogênese. As fêmeas dão à luz indivíduos completamente idênticos a elas mesmas, e para isso não precisam nem de macho, nem de acasalamento. Em outras espécies, a fêmea, dependendo das circunstâncias, pode usar tanto o modelo de reprodução sexual quanto o assexual. No entanto, na maioria das espécies, a fêmea deposita uma cápsula de ovos. Algumas simplesmente a deixam, enquanto outras carregam essa cápsula em uma bolsa de incubação, da qual, posteriormente, saem as larvas. As baratas besouro não possuem cápsulas de ovos. A fêmea deposita os ovos diretamente na bolsa de incubação, onde recebem uma substância nutritiva especial parecida com leite. Essa é a proteína mais nutritiva e calórica de todas as conhecidas. Graças a isso, nasce uma prole bem desenvolvida. Essa proteína interessou tanto os cientistas que eles tentaram reproduzir esses cristais, que têm valor nutricional 4 vezes maior que o do leite de vaca. Bem, ainda não inventaram uma fazenda com ordenhadeiras automáticas para baratas, então agora os pesquisadores estão desenvolvendo uma maneira de sequenciar os genes para produzir leite de barata em laboratório. Pesquisas científicas muitas vezes impressionam pela sua estranheza. Quem pensaria em prender uma barata em um torno e estudar com que força suas mandíbulas mordem? No entanto, cientistas da Universidade de Cambridge tiveram essa ideia maluca e descobriram que a força da mordida é 50 vezes maior que o peso do corpo da barata. Acontece que, quando as baratas encontram materiais duros, elas meio que mudam para uma marcha mais baixa,
e usam fibras musculares especiais localizadas nas mandíbulas, que não são usadas ao se alimentar. Além dos humanos, as baratas têm outros inimigos. Por exemplo, a picada da vespa esmeralda parasita transforma uma barata saudável e ativa em um zumbi sem cérebro. As fêmeas da vespa põem ovos diretamente nelas, e as larvas se alimentam dessa fonte viva. As próprias vespas são muito menores do que sua vítima, e usam um ferrão fino e longo para, primeiro, injetar um coquetel venenoso diretamente no cérebro da barata. Uma picada, um zumbi. A barata não fica completamente paralisada, mas perde a capacidade de se esconder e fugir. É então que a vespa o segura firmemente pelas antenas e deposita um ovo na cavidade abdominal do inseto. A barata permanece quase imóvel, mesmo quando a larva recém-nascida começa a devorá-la por dentro. Todo o processo leva 8 dias, após os quais resta da vítima praticamente só uma casca vazia. Existem outros caçadores de cabeças de baratas também. A barata de Madagascar tem uma grossa armadura de quitina, mas isso não a protege de um enxame de pequenas formigas de fogo. Nestas imagens, uma fêmea grávida, em convulsões de morte, expulsou do útero uma enorme cápsula chamada ooteca, cheia de ovos. E as formigas rapidamente abriram a cápsula e, sem cerimônia, levaram o conteúdo para seus depósitos. Apesar de inimigos como esses, a resistência das baratas na luta contra o ser humano se tornou lendária. Fato interessante, nos anos 80, surgiram produtos à base de glicose, saborosa para as baratas, misturada com venenos. Quando as baratas perceberam que isso as matava, elas pararam de comer essa guloseima mortal. As baratas desenvolveram aversão ao doce como resultado de uma mutação bastante rápida, que por sua vez foi uma reação de defesa contra as iscas. De alguma forma misteriosa, os insetos perceberam que aquilo lhes fazia mal e associaram esse mal ao sabor. Qual é a razão de tanta esperteza? Bem, para ser sincero, ninguém sabe ao certo. Os cientistas supõem que essas criaturas, que existem na Terra há centenas de milhões de anos, conseguiram acumular informações sobre muitas substâncias prejudiciais à sua saúde durante esse tempo. E a experiência evolutiva acumulada ajuda as baratas a reconhecer alimentos e distinguir substâncias seguras das venenosas. Para se adaptarem ao veneno, as baratas só precisam ativar genes antigos. Além disso, nos organismos desses insetos é produzida uma grande quantidade de proteínas antídoto, que servem como antídoto para diferentes tipos de venenos. A evolução das baratas é rápida. Eles sofrem mutações rápidas, adaptando-se a qualquer novo veneno. Em 2 semanas, o antídoto está pronto. As mutações afetam principalmente o sistema nervoso das baratas, tornando-as cada vez mais imunes às moléculas das substâncias venenosas. Os venenos que até ontem pareciam bastante eficazes deixam de penetrar nas baratas, tornam-se inúteis. Podem até servir de alimento para elas. As baratas sobreviventes transmitem as mudanças úteis para as gerações seguintes. Como resultado, a população desenvolve resistência, às vezes a vários inseticidas ao mesmo tempo. Aparecem até superbaratas, para as quais não existe nada mortal entre os produtos químicos disponíveis. Essas aí, só mesmo com um chinelo. Só que nos últimos anos, não são poucas as pessoas que se perguntam se é assim e as baratas são praticamente super-heróis genéticos com antídoto no DNA, para onde elas estão sumindo. Não só as baratas pretas estão diminuindo, as baratas alemãs também estão em queda. Talvez o motivo esteja na melhoria geral das condições sanitárias e no surgimento de novas gerações de inseticidas. Ou será pelo uso de tintas, colas e materiais modernos. Ou talvez não resistam aos sinais de radiofrequência da telefonia celular e o Wi-Fi. Será que nossos alimentos cheios de aditivos e conservantes não agradaram ao paladar deles? O que vocês acham? Escrevam nos comentários. Nos vemos nos próximos episódios do nosso canal.